Agosto de 1943, Quebec. A sala está tensa. O presidente Franklin D. Roosevelt paira os dedos sobre um mapa estendido na mesa, mostrando uma das bases mais fortificadas do Japão no Pacífico, Rabaul. Os 100.000 soldados estão entrincheirados em bunkers na montanha, suas posições reforçadas por artilharia, metralhadoras e a mais recente tecnologia de defesa japonesa. Todo conselheiro militar sabe o que vem a seguir. Um assalto, uma luta sangrenta até a morte nas praias da Nova Bretanha, com dezenas de milhares de baixas americanas. Os números são chocantes. Mais de 30.000 americanos poderiam ser perdidos tentando tomar Rabaul e ninguém aqui aprovará tal sacrifício sem considerar todas as alternativas. Na cabeceira da sala, o general Douglas MacArthur, um homem que remodelou a guerra no Pacífico, desliza um mapa diferente para a frente. Seu dedo traça um caminho, não por Rabaul, mas em volta. Seu plano desafia a doutrina militar tradicional. Ele sugere isolar a fortaleza não pela força, mas pela estratégia, cortando suas linhas de suprimento e a sitiando. A sala fica muda. O almirante Carr, oficial experiente, remexe-se na cadeira, desconfortável. Ele se inclina, desafiando a ideia de MacArthur. General, quer que deixemos a fortaleza mais poderosa do Pacífico intocada. Rabaul é uma fortaleza, feita para resistir a tudo que podemos lançar. Como você espera superar uma base dessas sem atacá-la diretamente? MacArthur não se perturba. Sua voz, calma mas firme, ecoa pela sala. Não vamos deixá-la intacta. Vamos transformar seu maior trunfo em seu maior passivo. As palavras soam com uma finalidade silenciosa. A estratégia de MacArthur mudaria o curso da Guerra do Pacífico sem um único desembarque na praia, sem um único assalto frontal. Roosevelt ouve com atenção. A sala aguarda sua decisão. Ele apoiaria o pensamento revolucionário de MacArthur ou optaria pela rota mais sangrenta e tradicional do ataque direto. A estratégia de MacArthur mudaria tudo. Chega de assaltos anfíbios dispendiosos. Chega de perdas pesadas. O objetivo? Neutralizar o inimigo sem nunca invadir seus portões. A voz de MacArthur quebra o silêncio, explicando melhor seu plano. Ele detalha a Operação Cartwheel, uma estratégia não de vitória rápida, mas de pressão constante por isolamento. O objetivo não era tomar Rabaul à força, mas torná-la irrelevante, cortando suprimentos e reforços. O plano era audacioso: capturar ilhas próximas a Rabaul, criar bases aéreas e apertar o cerco. Roosevelt ouve atentamente, calculando as consequências a longo prazo de tal abordagem. A lógica de MacArthur é convincente. Ilhas essenciais como Bougainville, do Almirantado e Admiraltea seriam tomadas para estrangular Rabaul com um bloqueio. Isso deixaria a fortaleza sem suprimentos, impediria reforços e os 100.000 soldados lá dentro sem comida, munição ou combustível. A fortaleza projetada para resistir a um assalto desmoronaria sob o peso de seu isolamento. O almirante Halsey está cético. General, você está nos pedindo para apostar com as vidas de milhares de soldados americanos. Fomos ensinados por anos que para derrotar o inimigo, você destrói sua fortificação. Se Rabaul for deixada intacta, arriscamo-nos a que se torne um centro de resistência duradouro por meses, ou até anos. Mas MacArthur permanece firme, detalhando a vulnerabilidade do sistema de suprimentos japonês. Rabaul consome mais de 4.000 toneladas de suprimentos por dia. Comida, munição, combustível, tudo chegando por mar e ar. Capturando ilhas essenciais perto de Rabaul, as forças americanas dominariam águas e céus, cortando cada linha de suprimento. O plano de MacArthur não era destruir Rabaul, era matá-la de fome.
Imaginem, prossegue MacArthur, o impacto psicológico sobre o inimigo. Saberão que estão presos e que seu imperador não pode salvá-los. A guarnição será forçada a se render sob o peso da fome, doenças e desespero. E não perderemos um único soldado no processo. A sala se acalma enquanto o peso da proposta de MacArthur é assimilado. É um divisor de águas, uma estratégia que evita baixas devastadoras de cercos ou assaltos frontais. Em vez de dominar Rabaul pela força, a estratégia a faria ruir sob seu próprio peso, provando ao mundo que a guerra moderna não era mais sobre força bruta, mas sobre superar o inimigo, cortando sua capacidade de combate. O impacto psicológico desta estratégia se espalharia por todas as guarnições que o Japão ainda tinha no Pacífico. A estratégia de MacArthur se inicia com a Operação Cartwheel tomando forma. O plano começa em junho de 1943, com desembarques simultâneos nas Ilhas Salomão e Nova Guiné. Bougainville, capturada até novembro, porá bombardeiros americanos no alcance de Rabaul. A operação brilha por seu método gradual. Em vez de um assalto massivo às defesas fortificadas de Rabaul, MacArthur neutralizará a fortaleza cortando sua linha de suprimento vital. Uma ilha capturada vira trampolim. Aeródromos construídos, rotas de suprimentos feitas e comboios japoneses atacados por implacáveis bombardeios. Mesmo com o general Marshall expressando preocupações sobre a duração do plano, a confiança de MacArthur jamais esmorece. Não é só neutralizar Rabaul, mas sim enviar uma mensagem a outras guarnições japonesas no Pacífico. Suas linhas de suprimento podem ser cortadas à vontade. A sala se retesa enquanto MacArthur detalha a prática do plano. O isolamento de Rabaul levará 90 dias, porém a força real da estratégia não está na conquista veloz, mas sim na pressão constante. Cada ilha conquistada apertará o cerco. Bombardeiros de Guadalcanal iniciarão ataques diários contra os aeródromos de Rabaul, tornando a fortaleza lentamente indefesa. O almirante Halsey duvida da capacidade de manter esse bloqueio sem uma resistência esmagadora. E se os japoneses contra-atacarem com mais recursos? Não podem ser vencidos pela fome. Eles não reforçarão Rabaul? A resposta de MacArthur é clara. Controlamos mar e ar, almirante. Os japoneses não se movem sem nosso conhecimento. A decisão de MacArthur torna-se mais clara. A vitória não dependeria mais de assaltos anfíbios ou invasões. Em vez disso, seria um teste sem precedentes de guerra logística, uma batalha para ver se uma fortaleza poderia ser colocada de joelhos sem nunca disparar um tiro. A indústria americana se tornaria a força motriz desse novo conflito, onde o atrito, não o choque e pavor, venceria a guerra. O lado psicológico da estratégia fica claro a Roosevelt, enquanto MacArthur fala. Ao isolar Rabaul, os japoneses ficarão desmoralizados e seu moral desmoronará sob a pressão do isolamento. Este elemento de guerra psicológica é uma peça crítica no pensamento de MacArthur. Se a posição for insustentável, eles se renderão. Roosevelt analisa com atenção os detalhes da operação, ciente de que, se o plano de MacArthur for bem sucedido, revolucionará o modo de guerra e talvez encurtará o conflito em anos. O conceito de isolar fortificações sem confronto direto é revolucionário, mas a questão permanece. Funcionaria tão perfeitamente quanto o planejado? Essa lenta estratégia de atrito se provaria tão bem sucedida quanto a teoria sugere? O tempo diria, mas a decisão de Roosevelt era inevitável. A Operação Cartwheel foi iniciada e o futuro da Guerra do Pacífico seria definido não em assaltos épicos à praia, mas no sufocamento lento das fortificações vitais do Japão. Com a Operação Cartwheel avançando, o isolamento de Rabaul vira um cerco mais apertado.
Em dezembro de 1943, os primeiros bombardeios significativos em Rabaul se iniciam, com bombardeiros americanos de Bougainville, partindo de novas bases, visando o porto e aeródromos de Rabaul. A intensidade dos ataques reflete a estratégia. Bombardeie rotas de suprimento e o inimigo perderá sua força vital sem combate direto. Esses ataques, embora devastadores, são apenas parte de um quadro maior. O golpe de mestre de MacArthur é o bombardeio contínuo da infraestrutura da ilha. Cada ataque perturba operações japonesas, cortando suprimentos e abalando sua moral. Navios com recursos como combustível, alimentos e munições são interceptados por aeronaves americanas, causando grandes reveses logísticos para a guarnição japonesa. Rabaul, outrora fortaleza invencível, sofre bombardeios e bloqueios sem trégua. As rotas de suprimento japonesas, antes cheias de vida, são lentamente desmanteladas. Submarinos americanos visam navios mercantes que tentam romper o bloqueio, enquanto ataques aéreos paralisam as instalações portuárias. O cerco está tomando forma. Para a guarnição japonesa em Rabaul, a vida se torna uma luta diária pela sobrevivência. O otimismo inicial dos comandantes japoneses se esvai à medida que a realidade do isolamento se estabelece. O reconhecimento aéreo revela a degradação das forças japonesas. Combustível escasso se faz notar semanas após o bloqueio. Aviões estão parados. Os que voam ficam vulneráveis aos interceptadores americanos. Os navios que rompem o bloqueio são poucos e distantes. As rações escasseiam. Em janeiro de 1944, tropas japonesas sofrem desnutrição severa. Novos suprimentos de medicamentos, comida e equipamentos básicos diminuem. A outrora fortaleza mostra sinais de fraqueza. Em resposta, os comandantes japoneses, liderados pelo general Imamura, percebem que estão enfrentando algo que nunca previram: uma guerra de atrito lenta e metódica que acabaria por destruí-los, mesmo sem uma invasão americana. Rabaul, com suas maciças fortificações, virou uma prisão e os soldados estão morrendo de fome dentro de seus muros. A pressão psicológica começa a aumentar. O moral entre as tropas começa a despencar. As deserções aumentam e muitos soldados, desesperados, cultivam hortas improvisadas e buscam restos para sobreviver. O bloqueio americano e o bombardeio contínuo não são apenas táticas militares. São uma guerra de atrito destinada a quebrar o espírito da guarnição japonesa. A fortaleza que seria impenetrável vira símbolo da inevitabilidade para as forças japonesas presas lá dentro. A derrota não é mais apenas uma preocupação tática. Era questão de tempo. Em março de 1944, o isolamento de Rabaul estava quase completo e as forças japonesas ali presas estavam à beira do colapso. A tática de MacArthur de isolar a fortaleza mostrou-se arrasadoramente eficiente. A combinação de bombardeios, bloqueios de submarinos e a captura sistemática das ilhas vizinhas paralisou a capacidade de Rabaul de funcionar como um ativo estratégico para o Japão. Com as forças americanas garantindo aeródromos em Bougainville, Nova Bretanha e Nova Guiné, a guarnição japonesa em Rabaul fica mais isolada. A realidade diária da escassez começa a cobrar seu preço. A infraestrutura militar da ilha, antes vibrante, é agora uma sombra do que foi. Aeronaves de reposição não chegam e navios japoneses são continuamente interceptados antes que possam descarregar sua carga crítica. As defesas fortificadas, outrora impenetráveis, tornam-se inúteis. O sistema de defesa aérea japonês em Rabaul é o primeiro a entrar em colapso. Pilotos de reposição são poucos. As tripulações experientes foram mortas ou transferidas. A frota de Imamura teve seu reabastecimento cortado, deixando-o com menos de 100 aeronaves operacionais de mais de 300 poucos meses antes.
Os B-24 Liberators e B-17 Flying Fortresses bombardeiam Rabaul com frequência crescente, visando tudo, desde docas a pistas de pouso, diminuindo ainda mais a capacidade das forças japonesas de montar qualquer tipo de resistência significativa. A artilharia costeira de Rabaul, outrora capaz de afundar navios a milhas de distância, está se tornando ineficaz por falta de munição e pessoal sobrecarregado. Recifes de coral e o domínio aéreo americano constante impedem que navios japoneses se aproximem do porto, sob risco de aniquilação. Com as cadeias de suprimentos rompidas, as tropas japonesas são deixadas à própria sorte, com o pouco que possuem. Doenças tropicais, como malária, disenteria e beriberi, começam a se espalhar descontroladamente, reduzindo a capacidade de combate dos defensores de Rabaul. O declínio moral dos soldados em Rabaul torna-se cada vez mais evidente. Soldados outrora prontos para a batalha, agora lutam para sobreviver. Com suprimentos em declínio e cuidados médicos quase nulos, as rações diminuem drasticamente. Muitos soldados se alimentam de arroz velho ou vegetais forrageados. A pior parte desse isolamento é o custo psicológico. Os soldados não têm ideia de quando ou se serão aliviados, e os bombardeios diários criaram um ambiente de medo constante. Os navios de suprimentos que chegam estão cada vez mais sob ataque de bombardeiros e submarinos americanos. O comando militar japonês em Tóquio começa a perceber que a fortaleza em Rabaul não é mais uma base viável para futuras operações no Pacífico. A outrora fortaleza estratégica do Japão agora é um fardo, drenando recursos que poderiam ser melhor usados em outro lugar. O general Imamura, um defensor orgulhoso da fortaleza, encara a realidade da situação. Suas forças famintas, doentes e desmoralizadas. A força da guarnição continua a diminuir à medida que as deserções aumentam e a disciplina começa a ruir. No entanto, apesar das adversidades esmagadoras, Imamura mantém a esperança de que reforços virão, mesmo com a situação se tornando cada vez mais terrível. Para os soldados de Rabaul, cada dia sob cerco é um lembrete de sua impotência contra a força crescente das forças aéreas e navais americanas. Enquanto a estratégia de isolamento de MacArthur aperta o cerco a Rabaul, o colapso físico e psicológico de seus defensores prenuncia a futilidade de resistir ao poder combinado da logística e paciência estratégica americanas. O que antes era a fortaleza mais poderosa do Japão agora sucumbe ao peso do isolamento, e o fim é inevitável. Em março de 1944, o cerco de Rabaul entrou na fase final. A fortaleza, antes imponente, foi isolada pela estratégia de MacArthur. A guarnição japonesa, que já contou com mais de 100 mil soldados, estava agora reduzida a uma fração de sua força original, com muitos sofrendo de desnutrição severa, doenças e fadiga psicológica. Mesmo assim, eles ainda esperavam reforços, mas as linhas de suprimentos haviam sido totalmente cortadas e nenhuma ajuda viria. Nos meses seguintes, as defesas japonesas em Rabaul, como aeródromos e artilharia costeira, foram implacavelmente bombardeadas pelos americanos. Cada ataque de B-24 Liberators ou B-29 Super Fortresses degradava sua capacidade de operação. O bombardeio contínuo destruiu sua já frágil infraestrutura, com instalações portuárias e aeródromos vitais sendo aniquilados. O impacto psicológico nos soldados japoneses era imenso, pois só podiam aguardar o próximo ataque aéreo, sem poder revidar ou impedir a destruição vinda do alto. A falta de suprimentos se tornou desesperadora. O arroz foi racionado a poucos punhados diários e os remédios sumiram, deixando soldados vulneráveis à malária, disenteria e tifo. Mesmo com o aumento de mortes por fome e doenças, a disciplina japonesa se manteve intacta.
Os soldados seguiam lutando, não pela esperança de vitória, mas por lealdade ao imperador e dever que superava as terríveis circunstâncias em que se viam. Mesmo com as forças americanas se aproximando de Rabaul, a determinação defensiva japonesa permaneceu forte. O general Imamura, comandante das forças japonesas em Rabaul, persistia na crença de que a rendição não era uma opção, mesmo com os sinais crescentes de derrota inevitável. Suas instruções às tropas eram claras: resistir o máximo possível e manter a honra das forças imperiais, mesmo quando a situação se tornava cada vez mais sem esperança. Em março de 1944, as defesas de Rabaul ruíam sob a estratégia de desvio de MacArthur. A fortaleza, antes um símbolo do poder japonês, agora é um fardo, isolada de reforços e suprimentos. A superioridade aérea americana impossibilita que os comboios japoneses reabasteçam a fortaleza e os implacáveis bombardeios devastaram os aeródromos de Rabaul. A guarnição japonesa, que já foi tão poderosa e contava com mais de 100.000 soldados no começo do cerco, está agora reduzida a menos de 30.000 homens capazes de combater. Os soldados em Rabaul, famintos, doentes e sob estresse psicológico, transformaram-se de guerreiros de elite em sobreviventes. Sem suprimentos, eles mal conseguem se adaptar. Hortas são plantadas em crateras de bombas. Materiais de aeronaves destruídas são usados para ferramentas básicas. O moral atingiu seu ponto mais baixo. Soldados, antes dedicados, agora questionavam o propósito da batalha. Em março de 1944, a superioridade aérea e o bloqueio tiveram seu efeito. O impacto psicológico de bombardeios e isolamento era claro. Soldados, mais desesperados com o declínio da eficácia em combate. Imamura, ciente do destino da fortaleza, enviava mensagens a Tóquio, mas o alto comando japonês ignorava a dimensão do isolamento. Enquanto Rabaul sufocava, Imamura e seus homens foram forçados a encarar a dura realidade. A maior defesa deles era agora a sua maior vulnerabilidade. Este cerco isolador mostrou que a guerra moderna não se trata da destruição de fortificações, mas de uma guerra de atrito estratégica, sufocando o inimigo por dentro. A fortaleza antes inexpugnável transformou-se em prisão sentenciada pela engenhosa estratégia de MacArthur de domínio aéreo e marítimo. O cerco de Rabaul prova que na era da guerra moderna não é a posição mais forte que prevalece, mas aquela capaz de cortar a fonte vital de seu oponente. Em junho de 1945, o destino de Rabaul sela-se. A estratégia de desvio de MacArthur isolou a fortaleza por 22 meses, e suas defesas antes formidáveis foram reduzidas a uma sombra do que eram. O moral japonês despencou, e a fortaleza, antes feita para resistir a qualquer ataque, virou um dreno gigante de recursos para o Japão. Sem novos suprimentos e com reforços mínimos, a guarnição de Rabaul vivia com rações de fome, dependendo de tudo o que conseguiam encontrar. O ambiente circundante, que antes auxiliava a defesa japonesa, tornou-se um inimigo, pois o terreno inóspito, agravado por doenças e pela tensão psicológica, assolava os corpos e mentes dos soldados. Em 6 de agosto de 1945, após 22 meses de isolamento, o general Imamura é forçado a enviar um pedido de rendição por canais neutros. A mensagem diz muito sobre o completo fracasso da posição militar do Japão. Imamura admite que a munição só durará 3 dias, que os suprimentos médicos estão praticamente esgotados e que as rações podem sustentar os soldados restantes por apenas 2 semanas. Apesar dos incessantes bombardeios e da lenta, mas dolorosa degradação de suas capacidades de combate, os soldados de Rabaul resistem com bravura até o fim, sem nenhum sinal de rendição, aguardando a ordem de seu imperador. Os soldados de Rabaul não morreram em glória. Em vez disso, eles sucumbem à desnutrição, doenças e exaustão.
Não são as feridas de um herói, são as mortes brutais e silenciosas de uma guerra de atrito. A sensação de terem sido esquecidos pelo Japão e pelo resto do mundo teve um grave impacto em sua saúde mental. Sem perspectiva de socorro e sem escapatória, os soldados mostram sinais de trauma psicológico semelhantes ao TEPT moderno. No entanto, apesar do sofrimento, sua disciplina se mantém firme. Sua lealdade ao imperador é inabalável, mesmo famintos. O cerco de Rabaul teve grandes consequências para a guerra e os militares japoneses. O uso eficaz de poder aéreo e logística para isolar uma fortaleza, sem assalto direto, revolucionou a estratégia militar. A estratégia de MacArthur provou que o atrito por bloqueio era tão devastador quanto um conflito direto, redefinindo a doutrina militar americana por anos. O cerco de Rabaul demonstrou que uma força militar moderna poderia paralisar um inimigo formidável sem sacrificar milhares de vidas. Após a guerra, veteranos japoneses do cerco relembraram o impacto da estratégia de MacArthur. Eles perceberam o poder industrial e a superioridade logística do Zequenseio, e como isso transformou sua fortificação em um passivo estratégico. Até mesmo o imperador Hirohito veio a reconhecer que a escassez de recursos do Japão e sua incapacidade de se adaptar à guerra moderna levaram diretamente à sua queda. O legado de Rabaul perdurou na teoria militar e no planejamento estratégico durante a Guerra Fria. As táticas de bloqueio, iniciadas no Pacífico, foram usadas em conflitos futuros, mostrando que a guerra moderna superava o cerco tradicional. Sitiar inimigos com poucas baixas tornou-se essencial na doutrina militar dos EUA, influenciando assim futuros confrontos e conflitos militares. No final, a rendição de Rabaul não foi uma vitória tradicional. Foi o resultado de paciência, precisão e isolamento estratégico, um testamento da natureza evolutiva da guerra na era moderna.